tema que eu me propus falar com os irmãos, na verdade ele surgiu, ele foi uma situação engraçada. No último domingo que eu ministrei aqui na igreja, eu recebi uma ligação na quarta-feira e uma irmã, ela virou para mim e falou assim: irmão Marcinho, a paz e a graça. Eu falei: a paz e a graça. Quem assistiu o Sem Fronteiras vai saber dessa história, tá? Na penúltima sexta-feira nossa. E essa irmã virou e perguntou assim: quem é analfabeto pode conhecer a Deus? Eu ri também. Falei: claro que pode, irmã. É lógico que quem é analfabeto pode conhecer a Deus. Ela: então por que falar de Deus de um modo tão complicado? Por que usar palavras que não são compreendidas por tantas pessoas? Por que aqueles que ouvem não podem compreender quem é Deus e entender? Porque você lá na frente vai falar de um modo simples. E eu comecei a rir meio envergonhado, porque, na verdade, o Evangelho, ele é algo simples, e ele é para ser compreendido por tantos quantos ouvem a verdade de Deus, quantos experimentam sentar para ouvir o Espírito Santo de Deus. Eles têm que ter a geração da vida de Deus em seu coração, eles têm que ter a geração da vida de Deus na sua própria vida. Então, por que não apresentar de uma maneira simples o Evangelho? E eu fiz uma promessa para ela, eu falei: olha, irmã, eu te prometo uma coisa, a próxima ministração que eu vou fazer vai ser a simplicidade do Evangelho. Só que eu não lembrava que a próxima ministração era 2 dias depois, que era o culto do Sem Fronteiras, o retrasado, né? Aí, mas mesmo assim, cumprimos a promessa e ministramos. E o pastor Josué, ele falou assim: eu quero que você te pedir um favor, Marcinho, ministre essa palavra à igreja. Não só no Sem Fronteiras, mas eu quero que você ministre aos irmãos no domingo, para todos que hão de assistir. Falar sobre a simplicidade do Evangelho. E eu tenho me pego pensando muito na simplicidade do Evangelho, no que eu poderia falar, sendo que quando a irmã abordou sobre a simplicidade do Evangelho, ela falou sobre a forma expositiva, ser simples na forma como se expõe a ministração da palavra, como se apresenta o Evangelho de Cristo. Mas eu fiquei pensando, meditando nessa palavra, e eu vi que, além da simplicidade na exposição, existe um outro fator que também é de fundamental importância na nossa realidade, para que nós compreendamos, que é a simplicidade na vivência do Evangelho, de modo que agora eu não vou falar tão somente da simplicidade na exposição, como também hei de falar sobre a simplicidade na vida. Como é a nossa vida, o nosso proceder no Evangelho de Cristo. E para isso eu gostaria que vocês abrissem as Escrituras no texto de abertura que o Marquinhos leu. 1 Coríntios 2, versos 1 a 5, por favor. E eu quero dizer que o pastor se enganou quando disse quando ele chutou que eu não pregaria sobre a morte, porque eu vou pregar sobre a morte. O que nos importa é saber qual a morte. 1 Coríntios 2, versos 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso daqui fala sobre quando Paulo ele pregou à igreja de Corintos. Ele começa aqui essa passagem do capítulo 2, ele fala sobre o caráter da pregação de Paulo. Ele fala assim: olha, irmãos, quando eu fui ter convosco, a minha ministração, aquilo que eu preguei para vocês, ele não foi com eloquência, ele não foi no uso de palavras difíceis, nem com argumentos fortes, de modo a persuadi-los.
de modo a utilizar o conhecimento que é humano, a força humana, a força da oratória, a força daquilo que se diz, porque tem pessoas que conhecem têm esse poder de, pela persuasão, pela oratória, de induzir as pessoas a fazerem aquilo que elas querem. Elas dominam a pessoa de um modo tal que nós vemos estádios cometendo atos, fazendo coisas. Nós assistimos muitas vezes no ID, né, aquele canal de crimes. Ele fala sobre pessoas que levam um monte de gente a cometer atos tão absurdos em nome da defesa de uma fé. E ali, quando mostra aqueles vídeos, nós vemos o tanto que o ser humano ele pode ser levado a praticar atos, e ele acredita piamente que está agradando a Deus, está fazendo a vontade de Deus. Mas quando Paulo ele se apresenta, ele fala: olha, não foi por persuasão, não é por palavra difícil, não é por argumentos, eu não vou utilizar a lógica racional para poder convencê-los, porque eu decidi saber entre vós algo. Eu quero que vocês conheçam algo. Há um porquê de nós estarmos reunidos aqui, há um porquê de nós termos sido gerados, há um porquê de nós termos nascido, há um porquê desse mundo ter sido criado. E o porquê desse mundo ter sido criado, e nós compreendermos isso, é o que vai fazer a diferença no como nós vamos proceder diante da nossa própria vida, porque nós não vamos mais nos encontrar como aqueles que andam esmurrando o vento, procurando um alvo, aquela pessoa da festa, né, que bota a cabra cega e roda a pessoa, ela pega um pau e vai bater no cavalo que está pendurado para ver se estoura, ou então furar um balão. E assim nós vemos a cristandade, como quem está procurando esse balão cego, depois de ter girado um monte, e nós vemos isso como uma dura realidade. A proposta que nós queremos trazer hoje é a seguinte: e se eu não tenho condição de compreender nada do que é dito sobre o Evangelho? E se eu não tiver condição de saber essas teses e doutrinas que se pregam tão profundas sobre Deus? E se eu não quiser? Eu quiser apenas conhecer a Deus? É possível. É possível eu ter uma vida crística. É possível eu viver a essência daquilo que é o próprio Deus, se eu não estiver me dedicando à letra? É essa a questão. Porque se a vida cristã ela se resume ao que nós compreendemos de Deus, eu digo que todos nós estamos ferrados, com o perdão da palavra. Porque aqueles que estão mais avançados ainda não conhecem a ínfima coisa acerca de Deus. Ele tem um mero espectro daquilo que é Deus. Porque se eternamente nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, imagina quão grande é meu Deus. Quando nós cantamos que o nome de Deus está sobre todo nome, vocês já pensaram o que isso quer dizer? Quando nós declaramos o quão grande é o nosso Deus, quando nós declaramos a grandeza, a majestade, a soberania, quando nós declaramos que Ele é excelso sobre todas as coisas, Ele é aquele cujo nome excede todas as coisas, está acima de todo substantivo, tudo aquilo que tem nome no mundo, Ele está acima. E não há nada que se equipare, nada que se compare, nada que chegue a 1/1000º da sua glória. E nós precisamos começar a arrumar para esse alvo correto, nós precisamos começar a ajustar a nossa vida, para que nós possamos viver esse Deus, viver essa vida em Deus. Hoje o tema é a simplicidade do Evangelho. Quando Paulo ele se apresenta aos Coríntios, aqui no verso 2, ele diz: porque decidi nada saber entre vós. Não há nada humano,
não há nada que importe saber entre vós. Eu não quero saber dos problemas, eu não quero saber das dificuldades, eu não quero saber do que vocês estão fazendo de bom ou fazendo de ruim, mas eu quero saber algo que é importante, eu quero extrair da nossa experiência aquilo que é fundamental para a nossa vida. E o que é fundamental para a nossa vida? O que é que nós temos que extrair desse texto paulino? O que nós temos que extrair dos evangelhos? O que nós temos que extrair da nossa realidade espiritual, que é tão importante, que está acima de todas as coisas? E Paulo diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu acho tão interessante esse texto, porque ele fala: nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Ah, que lindo! Jesus Cristo nasceu de Maria, ele foi concebido pelo Divino Espírito Santo. Quando a mãe dele passou pela mãe de João Batista, né, eles até se balançaram, olha que coisa linda, eles se balançaram no ventre. Aí Jesus Cristo, ele foi levado e ensinou aos 7 anos, ensinou aos 12 anos, todo mundo se maravilhava. É isso que temos que saber, embora seja bom que saibamos. Ou Paulo, ele nos chama a atenção para algo ainda mais importante do que conhecer a história do menino Jesus, a história daquele que morreu na cruz. Ah, Marcinho, não estou entendendo onde que você quer chegar. Porque aqui Paulo, ele diz: conhecer a Jesus Cristo e este crucificado. Não tem como nós falarmos de evangelho, não tem como falarmos da simplicidade de uma vida crística se nós não falarmos de cruz. E falar de cruz, ele pressupõe a morte. Não há como termos uma vida cristã, não há como mantermos uma vida sadia em Deus, uma vida em realidade, porque todas as coisas que nós vemos nesse mundo são meros enganos, são enganos de uma resposta do ego humano, da necessidade do homem em ter mais, da necessidade do homem em fazer mais, da necessidade do homem em parecer ser melhor do que os outros, a necessidade de expor riquezas, a necessidade de expor poder, de se sobrepujar sobre pessoas. Tudo o que nós vemos nesse mundo é fruto desse engano, do eu crescente em si, o do eu que não se contenta, não se contém em simplesmente viver o puro evangelho de Deus. De resto, tudo que nós vivemos é o grande engano do ser. Quando nós pensamos sobre evangelho, eu lembro de uma ministração que foi feita aqui no ministério, que se resgatou o significado originário da palavra evangelho. Eu não sei se vocês se recordam. Evangelho, ele não tinha sua base na religião. O termo evangelho, ele não carrega o seu nascedouro no significado crístico. Não, pelo contrário, ele queria dizer o seguinte: evangelho, ele é literalmente traduzido hoje como boas novas. Boas novas do que? O povo judeu, quando estava em guerra, Israel, quando estava em guerra, quando ele era atacado e ele vencia uma guerra, vinha uma pessoa que ficava proclamando à frente a vitória de Israel, porque Israel venceu aquela batalha. Então ele chegava na cidade e proclamava: Israel venceu, boas novas, evangelho. Ou seja, eu trago boas novas, eu trago o evangelho para declarar que Israel venceu essa batalha. E quando foi utilizada essa palavra nas Escrituras, houve um resgate do significado dessa palavra. Essa palavra, ela foi tirada de um contexto de guerra, foi tirada de um contexto da realidade histórica daquele povo, e agora ela foi trazida para a realidade
espiritual do povo de Israel, que agora se declarava o quê? Se proclamava uma vitória. Mas que vitória originariamente? Agora ela fala, na origem cristã, é chegado o reino de Deus. Aí agora usa-se a mesma palavra evangelho, que era para declarar as boas novas de vitória na guerra, para agora dizer o seguinte: é chegado o novo reino, é instaurado o novo reino, e esse novo reino, ele é vitorioso. Esse novo reino, ele é um reino de vitória diante de toda a realidade agora existente. Mas de que realidade nós falamos? Hoje eu quero levá-los a pensar, se eu conseguir fazê-los pensar aquilo que está no meu coração, meditar naquilo que está no meu coração, eu vou sair daqui hoje muito feliz. Porque quando falava lá nos primeiros tempos sobre evangelho nas Escrituras, falava-se sobre a instauração de um reino. Qual reino era esse reino de vitória? Aí Cristo diz: é chegado o reino de Deus. Esse novo reino, que agora ele se sobrepõe a um reino meramente humano, que desde o Éden ele vem carregando no coração essa necessidade do homem de ser, de ter, de possuir, de aparências, de engano. E agora vem um novo reino instaurado, que é o reino do não ser. Eita, Márcio. É um reino de morte. Morte do eu, morte do ego, morte dessa carne que tanto anseia por divisão, tanto anseia por partidarismo, tanto anseia, porque se teve fofoca, e se você não puxar a sardinha para o meu lado, você está tomando a sardinha para o outro. Egoísmo. E agora Cristo ele instaura um novo reino, um reino não mais voltado ao eu, como o reino de outrora, e o evangelho agora ele vem sendo anunciado como um reino que se opõe a isso tudo, se opõe a essa realidade meramente humana, caída, ególatra, egocêntrica, egoísta. Podemos usar várias palavras para falar sobre esse ego perverso, esse ego que tanto nos dificulta ver Deus, tanto nos dificulta ver Cristo. Porque na nossa realidade, como seres humanos, como que nós vivemos? Nós vivemos uma fé dogmática. Porque em defesa da minha fé, eu vou passar por cima de quantos forem. Eu vou odiar em defesa da minha fé. Eu vou praticar o mal. Ai, Márcio, eu não pratico não. Será? Será que nós não fazemos, mesmo de modo inconsciente, na defesa da nossa fé? Deixe um irmão fazer algo que você desaprova. Deixe alguém optar pelos vínculos do amor. Quantas foram as pessoas que nós afastamos por dogmas? Quantas pessoas nós afastamos por causa da crença do nosso coração? Quantos foram aqueles que, ao invés de acolherem amor, nós expulsamos da nossa vida porque nós não soubemos olhar para as fraquezas, olhar para as dificuldades, olhar para as mazelas da alma daquela pessoa que, ao invés de tapa, ela precisa, na verdade, de uma mão estendida, ela precisa do afago de quem já recebeu mais de Deus, e tendo recebido mais de Deus, compreende a sua responsabilidade em entender a fraqueza do seu próximo. Mas não, aí nós utilizamos o nosso conhecimento para pisar naquele que está caído. O evangelho de Cristo, o evangelho do reino se opõe a isso. Ele se põe veementemente contra tudo aquilo que divide, tudo aquilo que derruba, tudo aquilo que traz divisão entre as pessoas. Tudo aquilo que não é fruto do amor, ele se opõe. E assim nós vivemos, por não compreender uma fé raquítica, uma fé esquelética. Nós temos a fé para dizer que temos a fé. Nós
vamos a uma igreja, nós congregamos no domingo, e quando congregamos no domingo, nós nos orgulhamos de dizer que nós somos devapianos, ou cristãos, ou assembleianos, ou seja lá qual for o nome que for, que se a vida de Deus ela não for gerada no teu e no meu coração, nada vai importar a nomenclatura que nós utilizarmos, não vai adiantar em qual lugar você congrega, ou o que se prega, ou o que... Não vai adiantar, porque se a vida de Deus, se o evangelho real, o evangelho do reino não estiver acima desse falso evangelho humano, que te põe como... você nasceu para ser cabeça e não cauda, você nasceu para estar acima de pessoas, você tem que tocar guitarra, porque se você tocar bateria, você está lá no fundo, você não aparece. Está na hora de nós mudarmos a nossa consciência, está na hora de nós mudarmos a nossa mente e buscarmos aquele que é, porque nós não temos em nós a realidade das coisas, nós não somos senhores do nosso oxigênio, nós não somos senhores da nossa vida, nós não podemos nada. Está que o nosso irmão hoje sofre a dor da mãe perdida. Meus sentimentos, meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor conforte o coração, em nome de Jesus. Mas e a compreensão de que todas as coisas estão em Cristo e todos nós tornaremos a Ele. E a nossa vida hoje como está? Está em Cristo. Ou ela está no eu? Falar da simplicidade do Evangelho, ele não fala sobre como você age tão somente, mas é como está a sua mente e o seu coração que geram o seu agir. Porque eu escrevi uma frase aqui que fala assim: a forma como se compreende uma verdade, ou suposta verdade, determina a forma como você vai vivê-la. Eu vou repetir: a forma como você compreende uma verdade, ou suposta verdade, determina a forma como você vai vivê-la. Porque se você olha Cristo como sendo o Cristo histórico tão somente que morreu na cruz, e que agora, porque você levantou a sua mão, você agora é redimido, você é salvo, porque você um dia esteve na frente de um sacerdote de Deus, um homem melhor do que os outros, não é assim que dizem que o pastor é? Um homem posto sobre a vida de vocês. Para de bobagem. Agora você é salvo. Eu lembro que tinha uma musiquinha que a gente cantava na igreja, falava assim: foi numa segunda que Deus me tocou. Aí os irmãos da segunda levantavam. E eu lembro que eu tinha um orgulho, eu levantava na quinta, né? Que foi num dia de culto de quinta-feira. Mas como é o toque de Cristo de verdade em nós? Ele é um momento estanque na história, ele é algo que acontece em um único momento e que agora você nasceu de novo. Eu pergunto, o batismo nas águas te transformou? Descer as águas, na hora que você levantou, que você olhou, que você era a mesma pessoa, isso te frustrou? Porque o carro te fechou logo após e você deu um fora na pessoa logo após o seu batismo, e você falou: eu achei que o desgramado tinha morrido, mas ele está aqui comigo ainda. Ou Adão não está vivo em vocês? Assustou com a palavra? Porque ele é esse Adão que luta dentro do nosso coração, esse Adão que luta dentro da nossa mente em sair, que nem Lázaro sai para fora, é Adão querendo sair para fora, Adão querendo se colocar diante de todas as coisas, e esse Adão caído que precisa morrer. Tal qual Cristo falando em João 3, é necessário nascer de novo. Você não está entendendo, é necessário nascer de novo. Sai. Tudo aquilo que é nascido da carne é carne, tudo aquilo, Nicodemos, presta atenção, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, de modo que se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino dos céus.
E a gente compreendeu por tanto tempo que ver o reino dos céus era ser chamado quando Cristo viesse nas nuvens, lá no final. Aí já falaram que ia ser em 1800 e pouco, já falaram que ia ser 1900 e pouco, 2000 e pouco e não sei quanto. Todo mundo quer botar uma data da vinda de Cristo, mas Cristo já veio para mim e para você. E nós ainda não vimos a transformação. Por quê? Por que nós ainda não vivenciamos essa transformação? Porque nós queremos esperar no momento escatológico, no momento do final de todas as coisas, quando na verdade a vida em realidade é algo para hoje. Nós precisamos viver o Cristo de Deus. Esse mundo jaz no maligno. Se você olhar para a realidade do mundo, você vai ver o quanto que te cobram para que você seja partidário de algo. Eu não estou falando de política não, o momento leva a crer isso, eu não estou falando de política. Eu estou falando de divisão na família, eu estou falando de divisão no trabalho, eu estou falando de oposição contra as pessoas, eu estou falando de você ver a oportunidade de ajudar e na hora que você vê o necessitado, você pisa nele. Eu estou falando da geração da vida crística em nossos corações e nossas mentes. Eu não estou falando nada de política, momento político, nada. Eu estou falando do coração transformado. Eu estou falando de largar aquele evangelho de Israel que venceu a guerra humana, porque a guerra humana, toda guerra humana que a gente vence, nos enche o ego, não é assim? Eu sou o cara, eu sou bom, eu quando digo que vou fazer tal coisa, eu faço, eu quando quero fazer assim, eu faço. Aí Cristo olha para a gente, fala assim, vocês não entenderam nada. Está lá Cristo com os seus discípulos e a multidão, primeira multiplicação dos pães, segunda multiplicação dos pães. Aí Cristo vira para os discípulos e fala assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí um cutuca o outro e fala assim, ixi, ele está falando, é porque a gente não comprou pão, ó. E agora? Aí Cristo olha para eles e fala assim, como vocês não compreenderam ainda? Como vocês podem não ter compreendido as coisas? Como nós podemos não ter compreendido as verdades acerca do reino de Deus? E a resposta para isso é que nós estamos com os olhos voltados para aquilo que é passageiro, aquilo que é realidade nessa vida humana. E nós precisamos agora voltar os nossos olhos não para esse evangelho humano, mas para aquele evangelho crístico, aquele evangelho que traz transformação, aquele que nós temos uma matriz canônica, nós temos uma matriz em que nós seremos moldados. Eu sei que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou falar de novo. Quando eu era criança, a gente tinha aquele molde do Pateta, do Mickey da Minnie, né? Aí a gente fazia aquele gesso bem molhado e jogava dentro daquele molde, né? E quando eu jogava o gesso no molde do Pateta, por incrível de que pareça, saía o Pateta. Quando eu era do Mickey, saía o Mickey. Por quê? Porque o molde é aquilo com que nós seremos transformados. Quando se fala de amoldar, não vos amoldeis ao mundo, ele fala para você não tomar a forma desse mundo. Quando ele fala para que Cristo ele seja o nosso molde, para que Cristo ele seja o nosso alvo de geração, a morte do eu para a geração da vida de Cristo. Ele fala de um molde, ele fala de um padrão, ele fala de uma realidade que deve ser buscada por cada um de nós. Ele fala de uma realidade que deve ser gerada em nossos corações, um desejo, um anseio. O problema é que esse conceito de evangelho real, evangelho do reino, ele nos leva a pensar em alguns aspectos. Ele nos leva a olhar para a nossa realidade e querer extrair aquilo que é realidade em Deus e não mais realidade nesse mundo. Porque tudo aquilo que é carne tem que ficar de lado. E nós temos que ter uma opção, nós temos que fazer agora a opção de que estilo de vida nós vamos levar. Melhor, não é estilo de vida. Qual vida nós vamos ser? Porque a questão, se o evangelho do mundo,
Ai, Marcinho, evangelho do mundo. Vocês duvidam que exista um evangelho do mundo? As boas novas de vitória humana, a vitória daquele que te põe sobre todos, levando vantagem em todas as relações, levando vantagem em tudo aquilo que se faz, você se sobrepujando sobre as pessoas, você matando as pessoas com palavras. É melhor, tem gente que é tão boa com as palavras que ela enfia uma faca sem encostar e ela vai matando a alma da pessoa, ela vai destruindo a pessoa por pura perversidade no coração. E como uma semente crística que nós devemos ter nas nossas vidas, nós temos que agora olhar para essa realidade e sem orgulho, sem vaidade, sem nenhuma hipocrisia, falar assim: eu consigo enxergar a fraqueza do meu irmão, eu consigo enxergar que ele precisa de ajuda, porque escolher pelo evangelho do reino, ele nos traz consequências, e nós vamos tratar sobre isso agora. Abram as escrituras, por favor. 1 Coríntios 1, 17 a 25. Podemos? Uma folhinha para trás, né? Porque não me enviou o Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nota aqui uma mudança de paradigmas que Paulo ele tenta instaurar na cabeça dos irmãos de Corintos, mas ele não tentou somente para a igreja de Corintos, porque isso daqui teve uma aplicação imediata para aquele povo, mas isso daqui tem uma aplicação imediata para nós, porque nós, ao olharmos os textos escritos, nós temos que extrair os princípios dela, que cabem, que são aplicáveis à nossa realidade. Porque quando nós vivemos a realidade de que tudo aquilo que nós vivemos humanamente se torna loucura, algum problema a gente tem, ou a gente está no caminho certo. Porque se nós continuarmos a vida como ela era, se o nosso coração e a nossa mente permanecer como era, nós não estamos indo no caminho do Cordeiro. Não. Eu falo sem medo de errar. Eu falo porque a Escritura me dá base para isso. Porque se nós permanecemos com o mesmo pensamento que existe no mundo, se nós coadunamos com toda a linha de raciocínio que o mundo tem, então nós não estamos vivendo Cristo. Porque nós estamos vivendo a sabedoria do mundo. E aqueles que creem no Evangelho do Reino, aqueles que falam sobre amor, sobre perdão, aqueles que falam sobre não querer o mal, aqueles que falam sobre olhar a fraqueza do próximo, aqueles que falam, são loucos, são tudo, menos Cristo. Porque até na sabedoria do mundo diz assim: porque a vingança é minha, diz o Senhor, que eu porei, não é assim? Ainda fala com entonação de voz, com ódio na voz, que é a misericórdia. Mas não. Aí vem o reino de Cristo, que fala assim: olha, se alguém bater na tua face, dá outra. Eita ferro. Se roubar a capa, dá a túnica. Se te obrigar a andar 1 milha, os judeus tinham obrigação, né, em Roma de andar 1 milha. Aí ele ainda falava assim:
anda duas. Vai além da tua obrigação, vai além daquilo que te é exigido, vai além daquilo, serve. Sou todo servo. Mas não adianta fazer isso dogmaticamente, porque o irmão Marcinho, porque o Josué, porque o Alexandre, porque... Quebra esses dogmas dessa vida humana caída e começa agora a compreender a vida em Cristo, que não é uma vida de ter, é uma vida de não ser, é uma vida de que o seu brio, o seu ego já não tem mais importância, já não importa mais. 17 a 25, né, que eu li. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Onde estão os grandes homens dessa humanidade? Eles são senhores e doutores da realidade humana. Esse mundo precisa viver uma revolução. A gente vê passando na televisão, a gente vê no Facebook, a gente vê no Instagram, a gente vê falando sobre a necessidade de uma revolução. Mas a revolução que a gente precisa viver não é a revolução política, não é uma revolução econômica, não é uma revolução sobre interesses de um grupo ou de outro, porque isso tudo é divisão, isso tudo é secção, isso tudo é espírito que não veio para unir. A revolução que o mundo precisa viver é a revolução do não ser. Porque nós temos um não ser ideal. Vou repetir, nós temos um não ser ideal, que é o próprio Cristo, que sendo Deus, imagina o seguinte, quando um filho grita com um pai, e na frente de todo mundo, como que o pai se sente? Envergonhado, humilhado, não é assim? Se o filho é um mal educado, se o filho faz as coisas que quer com o pai fica com vergonha, mas não tem coragem de chamar a atenção. Mas o pai se rebaixou ao filho, olha só, e aquilo dói, não dói? Você fala assim, esse menino está me envergonhando, esse menino está me dando uma canseira que eu não dou conta mais com ele. Agora imagina Deus, o Criador. Ele fala assim, vou me vestir de criatura, eu vou descer do trono de glória e vou me vestir da criação, eu vou me rebaixar às coisas criadas, às coisas que são temporais. O eterno, ele se rebaixa àquilo que é temporal. O santo, ele se rebaixa a uma carne corrompida, com data de validade, que nós nascemos, as nossas células já nascem morrendo, com prazo para a morte. É uma coisa linda, terrível isso, na verdade. Aí o Criador, ele se rebaixou até a sua criatura. E agora, estando vestido dessa criatura, ele vem e padece. Olha tudo que Cristo padeceu. Não, primeiro se você parar para pensar no Criador, tendo que chorar para mamar, a gente já pensa assim, algo está errado, é loucura isso. Vocês nunca pensaram nisso, não? O Criador de todas as coisas tinha que chorar para mamar. Olha tanto que ele foi se rebaixando, tanto que ele foi experimentando a morte. Depois ele cresce, é perseguido, ele padece tantas perseguições, ele passa as dificuldades humanas que nós, criaturas, passamos, e agora ele sofre um julgamento um julgamento caído, e ele ali vai como uma ovelha muda para o matadouro, um julgamento viciado. Eu lembro que na faculdade a gente estudou o julgamento de Cristo, os vícios do julgamento de Cristo. Eu lembro que, inclusive, teve até uma reportagem, um texto, né, uma super interessante na época, que fizeram uma análise do julgamento de Cristo. Mas nada disso importa, que eles falavam assim, Cristo não teve um advogado para poder defender. Bobagem.
Cristo, ele não precisa de defesa, ele é o indefensável, ele é aquele de quem não se pode falar as palavras que representem a grandeza do teu amor e do seu amor e da sua majestade. Mesmo assim, a gente tenta de uma forma tão pequena, a gente tenta ainda mostrar, a gente tenta ainda viver, a gente tenta ainda compreender de acordo com o que nos é dado, dos degraus que nós vamos subindo nessa escalada rumo a Cristo, nós vamos tentando compreender cada vez mais, e nós vamos vivendo cada vez mais essa realidade, de modo que aquilo tudo, aqueles dogmas, aquelas questões, elas vão sendo deixadas para trás, mas a cada vez que isso daí é deixado para trás, a gente vai padecendo momentos, vai padecendo dores. Tenho certeza que muitos se identificam, porque quando a gente é gerado, quando é transformado, o mundo não consegue compreender, porque a Escritura nos mostra que é loucura, não é normal, ninguém é bonzinho, ninguém faz isso, aquilo, não, bobagem. Quantas acusações por escolher o amor, quantas são as injustiças por escolher o amor. Mas mesmo assim nós precisamos, e eu quero tratar aqui com alguns temas, algumas verdades com vocês, sobre isso que nós estamos falando. Abre Mateus 4, 23, por favor. Nós vamos ler dois textos, Mateus 4, 23, e logo após Mateus 3, 10, que eu quero falar da primeira verdade. É claro que eu não vou esgotar as verdades, eu separei 5 pequenas verdades sobre essa nossa caminhada, sobre a nossa realidade nesse evangelho que deve ser simples, mas assim você está complicando tanto falando dessas coisas. Não estou não, vocês vão compreender quando a gente chegar no fim. O evangelho é simples, ele não exige coisas mirabolantes, ele não exige que você faça coisas que são extraordinárias, não. Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Pula para Mateus 3,10 aí, por favor. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aqui Cristo ele falava da realidade do judaísmo, que uma hora Deus ele tendo se mostrado àquele povo, eles não souberam aproveitar aquela oportunidade de serem aqueles que seriam os detentores da palavra, que era para poder levar como um reino de sacerdotes. Eles tinham por obrigação levar a palavra, que esse é o reino de sacerdotes, levar a palavra a todos os povos. Eles recolheram, eles se seguraram em si, e por orgulho agora eles seguram aquilo tudo que eles têm, para poder dizer: eu sou melhor do que os outros, a minha nação é mais santa do que as outras, então eles não são dignos, e os gentílicos eles devem morrer, ponto, porque eu sou bom demais. Aí Cristo vem: olha, o machado já está à raiz, acabou, agora vai ser cortado. Aí Cristo, em Mateus 4, 23, fala assim, que ele pregava o evangelho do reino. A primeira verdade que eu quero falar para vocês é: em Cristo se instaura o fim de uma era e o início de outra. Eu vou repetir a primeira verdade: em Cristo se instaura o fim de uma era e o início de outra. Meu irmão, coloca uma coisa na sua cabeça em nome de Jesus. Abre a sua mente, por favor, para aquilo que eu vou dizer, em nome de Jesus. Abra a sua mente. Se a sua vida não mudou depois que você conheceu Cristo, você não está vivendo Cristo. Isso é gravíssimo para a nossa realidade. É necessário que a nossa vida ela sofra uma mudança. É necessário que a nossa mente seja amoldada a Cristo. Ela precisa ser quebrado, todos os dogmas, paradigmas antes existentes, para que agora nós sejamos construídos por Cristo. Nós temos que ser gerados. Cristo é a marca da transformação. O evangelho ele deve gerar transformação nos nossos corações. Tá bom, Marcinho, mas eu já fui transformado, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para barzinho, mas o teu coração continua podre, imundo, você continua querendo desejar o mal para os outros, porque é isso que importa. Não importa o que você faz exteriormente,
Eu vou falar nem as suas bondades, se não forem frutos de um coração transformado, elas têm sentido para Deus, porque elas são feitas para orgulho, para envaidecimento, para troca, para qualquer outra coisa, menos para a glória de Deus. É porque eu preciso perdoar. Ai, que bonitinho, eu preciso perdoar, porque eu quero um lugar no céu. Vai para o inferno. Vai, porque você agora vai falar a verdade. Entendam, não estou mandando ninguém para o inferno, não. Eu estou falando porque nós precisamos falar a verdade para Deus. Nós precisamos olhar para Cristo, nos apresentar, falar: Deus, eu não dou conta. Está aqui o meu coração podre, imundo. Eu não dou conta de perdoar, eu não dou conta de amar. Eu olho para fulano e beltrano, eu julgo. Eu faço isso quando eu vejo alguém fazendo tal coisa. Sejam sinceros. A gente precisa se apresentar diante de Cristo com um coração sincero. A gente precisa olhar para Cristo e falar: Pai, eu não tenho forças para ser como Tu és. Mas Cristo não quer que você tenha força para ser como Ele é. Ele quer que você reconheça que você não tem força. Porque se você tiver força, é o seu ser, não é o não ser. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque não importa o teu ser, é necessário nascer de novo. É necessário que esse homem caído, ele seja morto todos os dias, porque é um processo de morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Porque quando você morrer em determinada área, você vai olhar e vai falar assim: eu estou tão bem agora. E vem uma verdade, vem uma realidade que se apresenta diante de você, e você colide com essa verdade de novo. Você é posto nu diante do espelho, que você fala assim: como você é uma vergonha. Quantos já se sentiram assim? De se achar: estou com um coração bom, agora sim eu fui transformado por Deus. Aí, dá 10 minutinhos, acontece algo que te expõe a natureza adâmica caída, expõe a sua mente, que ainda está no ego, no brio, que expõe o seu coração, que ainda está tão enclausurado no ódio, no rancor, na ira, no egoísmo. Cristo, ele não veio para dar fim a uma era de coisas exteriores. Ele veio para transformar uma vida interior. A marca do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro evangelho, aquele que declara: é chegado o reino de Deus, ele tem que ser um evangelho de transformação. Nada que é externo corrompe o homem, porque todas as coisas, elas fluem do coração. O problema do homem é o coração. O problema do homem não é o que ele faz exteriormente. Porque eu posso enganar vocês falam assim: nossa, o Marcinho é tão bonzinho. Mas eu sei os monstros que eu alimento quando eu deito minha cabeça no travesseiro. Eu sei o que passa aqui e o que passa aqui. Eu posso fazer pinta de santo, assim como cada um de nós pode fazer pinta de santo, e exteriormente ser a melhor pessoa do mundo. Ai, amadinho. Não muda nada. Não muda nada. Se não for fruto de um coração gerado, transformado, um coração que morre a cada dia para que Cristo ressurja. Eu lembro que no aniversário de um amigo eu mandei uma mensagem, falei: para você eu posso falar que você morra nesse dia do seu aniversário. Ele: glória a Deus, amém. Que nós morramos todos os dias da nossa vida, que nós aceitemos que a nossa realidade humana, ela só nos leva para o engano do ser. Eu vou repetir isso várias vezes hoje, que a vida em Cristo é a vida do não ser, é a vida do esvaziamento, porque senão nós não vamos ter essa vida transformada. E a mesma raiz que alimentava os judeus naquele orgulho é a mesma raiz que nos alimenta hoje, se nós não pusermos esse machado em ação para que Cristo ele seja nos transforme. Nós precisamos nos colocar à disposição. Cristo, eis-me aqui. Pai, fala, eu preciso ouvir. Essa raiva que eu estou sentindo desse irmão falando essas coisas aí, Senhor, quebra essa raiva, porque esse irmão está pegando pesado. Não, ora diferente, fala: Senhor,
Se isso é verdade, quebra as cadeias da minha mente, quebra as cadeias do meu coração. Então, qual a primeira verdade? Em Cristo se instaura o fim de uma era e o início de outra, amém? A segunda verdade que eu quero ler para os irmãos, tratar com os irmãos. Abram aí, Mateus 26, de 10 a 13. Mas Jesus, aqui a realidade aí dessa passagem é que Cristo estava para ser crucificado e a mulher vai, pega um óleo, né, um unguento e unge a Cristo. E ali os discípulos começam a falar: por que ela não dá o dinheiro para a obra de Deus? Aí Cristo ele fala assim: mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Este evangelho ele aponta a algo muito próximo. A que ele está apontando? Cristo falou de algum evangelho? Ele falou de algum evangelho? Ou ele falou do próprio sepultamento? Ele falou da própria morte? Vamos ler o texto? Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento, ou seja, para a minha morte. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. A segunda verdade que eu quero tratar com os irmãos é: o evangelho está ligado à morte. O evangelho está intimamente ligado à morte. Mas não é a morte física, a morte da carne, mas ele fala sobre a morte do ser, o esvaziamento. Nós passamos semanas aqui falando sobre a tal da kenosis. Palavra complicada, palavra difícil para poder dizer assim: você precisa se esvaziar do seu ser, você precisa ser menos você para que Cristo seja mais em ti. Porque quando nós olhamos para Cristo, aquele Cristo que ama, perdoa, aquele Cristo que estende a mão, aquele Cristo que alimenta, aquele Cristo que recebe os pecadores, aquele Cristo que se assenta com os escarnecedores, não para escarnecer, mas para poder mostrar vida, para mostrar o amor, aquele Cristo que divide o próprio pão, aquele Cristo que gera vida onde quer que vá. Quando nós olhamos para esse Cristo, nós temos que falar: eu preciso ser transformado a ponto de ser como Cristo era. Eu preciso ser transformado da forma como Cristo era. Porque Ele não só era, Ele é. E potencialmente tudo isso está dentro de mim, tudo isso está dentro de você. Essa verdade que o evangelho está ligado à morte. Olha para o ser humano, olha para a realidade do ser humano. Olha quanta dissensão, olha quanta briga, olha quantos problemas o ser humano criou. Eu botei um exemplo no culto do Sem Fronteiras. Eu falei: cara, pega o seu carro e vai dirigindo, tá na faixa da esquerda, e vai na velocidade menor da via. Se alguém pedir passagem, o que você faz? Eu vou sair porque ele está apressado, problema, não me interessa porque ele está apressado. Ou você faz assim: palhaço, fica colando o carro no meu. Um exemplo tão pequeno, mas que mostra a realidade do nosso coração. Eu vou sair da frente, ele está com pressa, o problema é dele, saísse antes. Não é assim que funciona? Ou eu estou exagerando? Isso mostra como é o nosso coração egoísta, ególatra. A gente acha que a gente é o centro da história do mundo, quando na verdade a gente não é o centro da história do mundo. Cristo é, e os nossos atos, eles devem ser exteriorizados de modo tal que essa transformação da nossa mente e coração, elas retratam o amor de Cristo. As pessoas têm que olhar para a gente e enxergar Cristo. Porque o que custa sair da frente do carro? Você ir para a faixa da direita e a pessoa que está com pressa ultrapassar. E ainda tem mais: se o carro da pessoa for melhor que o teu, aí ferrou de vez. Dói 2 vezes no ego, dói 2 vezes no brio.
Mas isso é ego. Deixa alguém te olhar de cara feia. Por que me olhou de cara feia aquele palhaço? Gente, talvez a pessoa esteja só no mau dia. Talvez a pessoa esteja passando por problemas que você não saiba. Talvez a pessoa seja uma doente na alma e ela precise de cura. Quanto mais nos é dado de conhecimento do amor de Deus, mais nos é cobrado. Quanto mais nós vivermos o conhecimento crístico, nós seremos cobrados nessas coisas. Porque o Evangelho está ligado intrinsecamente à morte. Não se fala de Evangelho sem cruz. O problema é que a gente pensa na cruz 2000 anos atrás que Cristo carregou. Não é isso. A cruz ele é um símbolo. Embora a realidade, ele é um símbolo, ele é o símbolo do esvaziamento maior daquele que era, daquele que sendo Deus, ele não se deu por usurpação ser igual a Deus, mas tomando forma de servo, se esvaziou, e tendo se esvaziado, ele foi julgado, condenado, ele foi condenado injustamente como ovelha muda, ele foi para o matadouro e ele suportou todas as coisas em amor. E nós precisamos agora aprender que a nossa mente precisa ser conduzida por esse caminho. Meus irmãos, eu sei que quem ouve essas palavras pensa, isso daí é loucura, eu vou para outra igreja que fala que eu tenho que ser cabeça e não cauda. Eu vou para outra igreja que diz que eu tenho que tomar as coisas à força, porque o reino de Deus é tomado à força, então eu vou tomar esse reino aqui, porque agora sim eu vou ser poderoso nesse mundo. Mas esse mundo não é reino de Deus. O reino de Deus está dentro de ti, está dentro de mim, ele habita cada coração, ele habita as nossas mentes, e ele quer gerar o amor de Cristo. Para isso nós precisamos olhar para o Cristo e falar como é Cristo. Porque senão nós estamos ainda declarando o evangelho dos israelitas, vencemos uma guerra humana. Nós estamos debaixo do mesmo, se nós, ao declararmos o evangelho, nós falarmos assim, eu perdi. Eu fui açoitado por amor a Cristo. Eu fui injustiçado. Porque agora nós entramos na terceira verdade que eu quero tratar com vocês. A morte do ego, ela nos cobra um preço. Uai, Marcinho, a morte do ego nos cobra um preço? Cristo não pagou o preço? Abre Mateus 5, por favor. Tem tempo? Ainda tem um pouquinho. Mateus 5, versos 38 a 48. Eu vou ter que ler esse texto todo, desse 38 a 48. Eu peço perdão para vocês, mas a gente vai precisar tratar. Ele faz parte daquilo que eu preciso falar hoje. Mateus 5, 38 a 48. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Evangelho de... olho por olho, dente por dente, evangelho dos homens. Israel vencedor. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Eita! E ao que demandar contigo, tira-lhe a túnica e deixa também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós vamos voltar para o texto já. Meus irmãos, a morte do ego, ela tem um preço. E o preço da morte do ego, vocês vão achar redundante, mas não é. É a morte do ego. O preço da morte do ego é a morte do ego. Que a gente vai ser apontado, a gente vai sofrer injustiça. E como Cristo, como ovelha muda. Mas não é como ovelha muda doutrinariamente, dogmaticamente, porque alguém falou, porque está escrito. Não, é porque o teu coração está tão limpo diante do Senhor,
porque não cabe espaço, não tem espaço para que haja rancor ou haja ódio daqueles que praticam a injustiça contra ti, porque você vai olhar e você vai enxergar que aquilo dali é fruto ainda de uma mente caída, é fruto de uma mente que carece das suas orações, carece do seu amor, que ainda precisa ter a visão iluminada, ainda precisa ter o coração iluminado, a ponto de uma hora enxergar quantas cracas, quanta corrupção, quantos enganos ali existem. Você já foram em algum lugar que era escuro, você fala assim, nossa, que lugar lindo. Aí você vai de dia no mesmo lugar, você fala assim, nossa, que tranqueira esse lugar. Vocês já foram em lugares assim? Ou não? 1 João diz que o homem que anda em trevas, ele não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Agora imagina aqueles irmãos que, estando em trevas, eles não sabem para onde vão. Assim como nós ainda estamos em trevas em tantas áreas, tantos aspectos na nossa vida, e nós cobramos daqueles que estão em um caminhar mais avançado do que o nosso, nós queremos misericórdia, mas por que nós não podemos ter misericórdia com aquele que está num caminhar ainda mais atrasado do que o nosso? Nós precisamos aceitar que a morte do ego, ela traz um preço. Ela tem um preço, e esse preço é aceitar a morte do próprio ego. A primeira verdade que eu tratei com vocês foi o quê? Em Cristo, vamos repetir? Em Cristo se instaura o fim de uma era e o início de outra. Qual a segunda verdade? Evangelho está ligado à morte. Terceira verdade, a morte do ego cobra um preço. Abram Isaías 53:7, por favor. Não vou passar do meu horário, tá? Isaías 53:7. Esse texto é neotestamentário. Embora ele esteja no Velho Testamento, ele é um texto do Novo Testamento. Ele é um texto que fala do Cristo que nós estamos pregando, aquele de quem Paulo diz que é o que importa saber entre a igreja de Corintos, é aquele que importa que nós conheçamos, porque todas as outras coisas elas são secundárias, na verdade as outras coisas elas virão como consequência dessa vida crística que agora nós temos que caminhar. Isaías 53:7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É difícil. É difícil. Enquanto a gente se agarrar no nosso ego, enquanto a gente não aceitar o evangelho do reino, enquanto a gente não abdicar do eu, do ser, e a gente aceitar o não ser, isso daqui vai ser loucura para a gente. Só que sendo loucura para a gente está enxergando tal qual os gentílicos que não tiveram ainda a visão clareada, clarificada por Deus. Se a gente acha que isso daqui é loucura, o nosso coração ainda não foi transformado para entender o que é essa relação crística em nós. E nós estamos enxergando da mesma forma que aqueles que, estando num pensamento do mundo, num pensamento ainda tomado pelo ego, pela vaidade. Porque se nós não concordarmos com isso daqui, outra pessoa falou uma coisa assim, eu não concordo com isso, eu falei, briga com Paulo, briga com Pedro, briga com João, briga com Cristo, mas comigo não, porque o que está escrito é isso, e eu vou levar a sério o que está escrito. Tende em vós. É assim que diz, tende em vós o mesmo Espírito. Vamos para a quarta verdade? Vocês estão compreendendo? A quarta verdade. Romanos 13:10. Romanos 13:10 diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A quarta verdade é que o amor é o cumprimento da lei e a razão de ser da nossa existência.
Essa é a quarta verdade, que, vou repetir, o amor é o cumprimento da lei e a razão de ser da nossa existência. Se os nossos atos não estiverem pautados no amor, nós estaremos simplesmente criando uma nova religião. Nós estaremos criando novos dogmas, novas doutrinas. Se o amor é o cumprimento de tudo aquilo que foi dito sobre Cristo, tudo aquilo que é a nossa realidade imaterial, espelhada na nossa realidade material, humana, temporal, historiológica, geográfica, essa nossa realidade temporal. Nós nascemos em uma determinada época, nós fomos inseridos numa família, nós crescemos e buscamos determinado trabalho, e agora, ali nós nos relacionamos com pessoas, e nos estudos nós nos relacionamos com pessoas, e nesse mundo nós nos relacionamos com pessoas, nós conhecemos, nós amamos, odiamos, brigamos, e aquela gama de situações que envolvem a vida humana. Mas aí um dia o Evangelho, ele toma conta da nossa cabeça, do nosso coração, e nós começamos a falar, cara, se todas as coisas elas devem ser pautadas no amor, por que eu tenho querido tanto mal de A ou B? Mas fulano fez isso comigo, não importa. Não importa. O amor não cobra, o amor não exige, o amor não faz querendo troca, o amor, ele é simplesmente doação. O que estiver fora disso, observem novamente se é o amor de Cristo, ou se é o amor limitado, humano, se é o amor que ele vem pautado, limitado pelas barreiras, pelas muralhas que nós construímos nos nossos corações e nos nossos relacionamentos. Porque o verdadeiro amor, o amor de Cristo, ele nos dá condição de viver tudo isso daqui que nós estamos falando. E aqui nós partimos para a quinta e última verdade. Como eu disse, eu não estou esgotando as verdades, mas eu separei 5 verdades apenas para poder tratar sobre a simplicidade do Evangelho, que diz que em Cristo tudo isso é possível. Porque parece que é tão impossível para nós, mas 1 Pedro diz que todas as coisas concernentes à vida e à misericórdia, à piedade, já nos foram dadas em Cristo. Tudo isso potencialmente já habita o teu coração, mas para uma semente nascer, para uma semente germinar, ela precisa primeiro morrer. Deixa essa semente no seu coração tomar conta. Deixa teu coração morrer para o eu. Deixa teu coração morrer para o ego, que você vai ver essa semente ganhando corpo, essa semente crescendo. Aí nós vamos olhar para o que Cristo diz, fala assim, é necessário que vocês deem fruto. E os frutos que Cristo espera de nós são os frutos do amor, não é outro fruto. Ah, não, mas eu vou fazer... Para! Olha para dentro de si. Sonda sua mente, sonda seu coração. Aquele que se julga, ele não vai ser julgado por outros, porque ele vai se julgar e vai se olhar. Eu sempre falo isso. Imaginem-se nus diante do espelho com a luz acesa em cima de você. Você se vê exatamente como você é. Você precisa se apresentar despido diante de Deus. Você precisa arrancar as vestes de justificação que você costuma colocar. Isso é do ser humano, não estou falando que vocês somente fazem, o ser humano faz isso. A gente se justifica, a gente quer fazer todas as coisas para poder dar um peso de santidade e justiça diante de Deus nos nossos atos, nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, nas nossas mazelas. O tema é a simplicidade do Evangelho. Você não precisa fazer nada para viver o Evangelho. Você só precisa não ser. Você não precisa falar, mas eu congrego na igreja tal. Não, que o congregar é lícito, ele é necessário. Ah, mas eu dou esmola para os pobres.
Para quê? Para se envaidecer? Para então. Vai fazer na frente dos outros, que aí você ganha honraria humana. Porque para Deus não tem valor se o seu coração está voltado a aparecer, voltado ao ego. Porque ninguém precisa saber aquilo que se faz. Porque você não quer honraria humana. Para de querer aplausos humanos naquilo que vocês fazem, naquilo que o motor, aquilo que move a vida de vocês deve ser o amor de Cristo, deve ser a vida de Deus em você. O seu coração ele precisa estar todo voltado a Cristo para poder abrir mão, para poder abdicar do eu, abnegar o ser. O Evangelho é simples. O Evangelho cantado, gritado, proclamado por Cristo é o evangelho do não eu, o evangelho do não ser, porque o mundo ele trouxe o evangelho do ser, as boas novas do ser. Eu sou vitorioso pelas coisas, pela força do meu braço. O evangelho do reino é o evangelho de esvaziamento. É o evangelho de dizer: Senhor, eu suporto todas as coisas por amor de Ti. E se meu coração está sujo, está impuro diante disso que aconteceu, limpa, porque eu quero ser transformado em Ti. Para de justificar, larga as vestes. O Ministério de Louvor pode ir subindo. O mundo precisa sim de uma revolução. Imagina, nós somos quantos aqui e quantos acompanhando virtualmente? Imagina 300 pessoas no total, outros que hão de assistir, 1000 e tantas pessoas que depois assistem, que a gente vê lá. Agora imagina se essa revolução começa por cada um de nós, e isso é multiplicado. Esse mundo vai mudar, mas o preço vai ser pago de início. Diga para Cristo: Senhor, eis-me aqui, em nome de Jesus.